passos você precisa de fato conseguir escolher uma corretora de valores. Só dessa forma que você vai conseguir investir de uma maneira bacana e conseguir acessar os melhores investimentos em renda variável que tem aí disponível. Beleza? Então, antes da gente começar, me conta aqui se você já investe ou não, se você já está no mundo dos investimentos, se você já tem uma conta na corretora. E se você já tem, se você tiver, deixa aqui, comenta para mim qual é essa corretora que você mais usa e se você gosta dela ou não, para conseguir ajudar o resto da galera que está começando. Beleza? Mas para você que está começando agora, eu preciso te dizer uma coisa. Eu também comecei a investir em algum momento, eu também já fui um investidor iniciante, só que eu comecei relativamente novo. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a investir, mas não foi uma experiência muito bacana, porque eu, como talvez parte dos investidores, eu comecei a investir tentando fazer day trade, achando que eu ia conseguir ganhar uma grana rápido, ganhar uma grana de casa, todo dia fazer um dinheiro, e no final não foi exatamente isso que aconteceu. Eu acabei perdendo uma grana, que não era muito, mas era a grana que eu tinha na época, e aí eu acabei desistindo, deixei de investir na renda variável, porque não foi uma experiência legal para mim, para os meus investimentos, quando eu estava fazendo day trade. E eu sei que eu demorei aí quase 10 anos, eu demorei, para ser mais específico, 9 anos para voltar a olhar para o mundo dos investimentos, para olhar de novo para a bolsa de valores de outra forma. E que foi quando, de fato, eu comecei a estudar um pouco mais, eu comecei a entender o que os grandes investidores, de fato, fazem na bolsa de valores. E eles, de verdade, não ficam aí fazendo day trade. A grande maioria das pessoas que faz day trade acaba não conseguindo ganhar dinheiro de fato, mas sim, eles focam nos próprios trabalhos e conseguir aumentar a renda e gerar aportes e usar o investimento na bolsa de valores como um alavancador, como um potencializador de geração de renda e criação de patrimônio. E aí foi fazendo dessa forma que eu consegui também obter resultados bem melhores do que eu tinha tido na minha primeira experiência. E, diferentemente daquela época, quando eu comecei a investir, a gente hoje tem muito mais informação disponível. Eu lembro que quando eu comecei a investir, eram pouquíssimos os sites que eu conseguia encontrar alguma informação sobre as análises, sobre indicadores, comentários. Era um pouco mais difícil. Eu tinha que acabar indo para fóruns específicos onde tinham outros investidores, e aí lá a galera de fato conseguia trocar um pouco mais de informação. Ou ainda você precisava até comprar o jornal para conseguir ler como é que foi os resultados das empresas, os resultados trimestrais, então não era uma coisa muito prática. E além disso, na época que eu comecei a investir, a corretora que eu usava era o WinTrade. Quem for mais longo, quem tiver mais longo, um longo tempo de investimento aí, deve talvez até lembrar dessa corretora WinTrade, mas era uma corretora super moderna na época, ela era à frente do tempo, ela já oferecia um home broker que nem a gente conhece hoje, de entrar no site, conseguir fazer as negociações, eu não precisava ligar para de fato falar com alguém de uma mesa de operação para essa pessoa executar compras e vendas. Porém, como todo pioneiro, né, ele acaba também cobrando algumas taxas maiores. Então, eu pagava taxas naquela época, pagava taxas de corretagem, taxa de custódia, então, de verdade, não era tão bom quanto é hoje. Hoje a gente tem uma série de corretoras aí que oferecem bons serviços e cobrando absolutamente zero da gente. Tanto que o mercado hoje é muito diferente do que era naquela época que eu comecei, que o número de investidores cresceu muito. Bom, para você ter uma ideia, eu comecei em 2006 a investir, foi quando eu tive a minha primeira experiência no mundo dos investimentos em renda variável. Naquela época existiam 216.000 CPFs na bolsa de valores, 216.000. Olha que doideira, não é muito diferente do que é hoje. Aqui, nesse ano de 2022, eu peguei os dados de abril, que foram os dados mais atuais que eu encontrei, mas nesses dados de abril de 2022, a gente já tem 4,3 milhões de investidores. E eu tendo a dizer que quando esses dados forem atualizados, esse número deve ser ainda maior do que aqueles 216 mil lá de 2006, quando eu comecei a investir. Ou seja, a gente já tem 20 vezes mais pequenos investidores, mais CPFs aqui na Bolsa de Valores, o que é ótimo. Beleza? Então, se tudo evoluiu, né, o mercado evoluiu, o número de investidores aumentou, a infraestrutura e os serviços que nos são oferecidos também melhorou bastante. Você imagina comprar e vender uma ação lá em 2006, em que você tinha que ligar para a corretora e esperar um consultor, né, te atender para conseguir de fato receber a sua ordem e ele sim ir lá e executar aquela ordem de compra e venda. Hoje não, né? Hoje a gente entra no home broker e nós mesmos conseguimos fazer isso de forma muito prática.
Ou ainda, imagina você ter que pagar por taxas de corretagem, como por exemplo, pagar R$ 20 por ordem. Então, se você estivesse comprando uma ação, qualquer valor, você ia pagar R$ 20. Se você estivesse vendendo, você ia pagar mais R$ 20. E ainda de custódia, você pagaria uma mensalidade de R$ 10. Exato, R$ 10 todos os meses. Só para você ter uma ideia, esses números eu não tirei da minha cabeça. Eram os números cobrados pela WinTrade, eram os valores que eu pagava lá em 2006 para conseguir operar na bolsa de valores. Então, putz, hoje está muito melhor, né? Hoje a gente consegue fazer isso sem ter que pagar taxa nenhuma. Então, dado todo esse contexto, né, e contando um pouquinho da minha história para vocês, eu separei aqui alguns dos benefícios, alguns dos pontos fortes, pontos fracos, o que que você precisa entender para você de fato conseguir encontrar a melhor corretora de valores para você. Não existe a melhor de todas, eu já vou te falar isso logo de cara, mas existem corretoras sim que têm serviços mais interessantes para aquilo que você está buscando. Então, meu grande objetivo aqui é conseguir contar para você um pouco mais sobre esse processo de você usar uma corretora e contar um pouco mais das características dessas corretoras, além de no final deixar um pouco da minha opinião para você saber o que, que eu penso sobre isso. Mas tudo isso que eu quero falar para você hoje, eu espero conseguir te dar insumo suficiente para você ter certeza de qual é a melhor corretora que você vai começar, ou ainda se você já começou e você pode até reavaliar se não deveria trocar de corretora, tá bom? Então, primeiro ponto aqui para mim, que assim, disparadamente é o mais importante de todos e que eu recomendo fortemente, é que você não use corretoras que cobrem taxas. Putz, de verdade, a gente tem hoje a grande maioria das corretoras oferecendo serviços excelentes sem cobrar absolutamente nenhuma taxa. Então, se você estiver usando alguma aí que está te cobrando, fica atento, eu acho que de verdade não vale a pena, tá bom? Esse aqui para mim é o primeiro e mais, talvez o mais óbvio aí, o mais claro para todo mundo que está começando agora a dar os primeiros passos. O segundo ponto que eu separei aqui é o seguinte: olha, não espere, e aí isso vale para todas as corretoras, tá? Não espere que a corretora na versão mobile, ou seja, na versão do aplicativo no celular, seja tão completa e tão boa quanto a versão do computador. Olha, de verdade, pelo menos as corretoras que eu já tive experiência, não são. Sempre a versão no computador ela oferece mais opções, ela tem também, né, você tem mais espaço na tela para conseguir entender, enxergar informações complementares do que quando a gente está usando simplesmente o celular, quando está usando o aplicativo. Isso não quer dizer que você não consiga ter corretoras com bons aplicativos. Você tem sim bons aplicativos, mas você não espere que todas as funcionalidades que tem no site necessariamente estarão disponíveis também no app, tá bom? Então é importante você, de alguma forma, aí, em dado momento, ter acesso a um computador para que você também consiga olhar essas outras opções e talvez até olhar numa tela mais ampliada o que você estiver buscando na corretora. Mas assim, o básico do dia a dia, olhar o saldo, fazer transferência, eventualmente olhar a rentabilidade, fazer compra e venda de ativos, isso daí normalmente o próprio app funciona super bem da grande maioria das corretoras, pelo menos as que eu já usei, sempre funcionou bem ok, tá bom? Então o básico, fica tranquilo que você vai conseguir fazer. Um outro ponto que de verdade eu não vejo necessidade, mas para alguns pequenos investidores as pessoas acabam se sentindo mais seguras, é sobre ter ou não um assessor disponível para conseguir te dar alguma dica, para conseguir te oferecer algum ativo específico. Então, a maioria das corretoras não oferecem assessores prestando esse serviço para você. Porém, algumas oferecem. Você precisa então avaliar na hora que você estiver começando a investir se você precisa ou se você quer ter um apoio e um serviço prestado pelo corretor. Mas de verdade, mesmo as corretoras que te oferecem um assessor, você não é obrigado a usar o serviço dele. Normalmente os corretores, né, os assessores, desculpa, normalmente os assessores dessas corretoras, eles até entram em contato com a gente, mandam e-mail, até às vezes mandam WhatsApp ou liga. E se você não tiver interesse, basta você falar, olha, não tem interesse, eu prefiro fazer aqui sozinho e tá tudo certo também. Fica tranquilo, a pessoa não vai ficar te incomodando. Se você não quiser, é só jogar logo o papo reto para o assessor. E se você quiser um apoio de um assessor também, você olha se a corretora que você está abrindo conta oferece esse serviço. Normalmente as corretoras, talvez as mais famosas, aí tipo XP, BTG, essas corretoras oferecem esse serviço. Algumas outras também eu já vi que oferecem, tipo a Genial Corretora, mas nem todas oferecem, tá? Se você vai para um caminho de uma no Invest, a última vez que eu vi não tinha a opção de ter nenhum tipo de assessor apoiando. Rico,
a Clear, essas corretoras, por exemplo, não têm apoio de nenhum tipo de assessor, tá bom? Então, se você estiver buscando por um aí, fica atento que nem todas as corretoras vão te oferecer isso. Agora, quando a gente fala de ativos, de opções de investimento, aí tem alguns que sim, não necessariamente você vai encontrar em todas, mas a maioria deles estão disponíveis em todas as corretoras. E presta atenção, porque essa dúvida pode parecer meio besta, mas ela não é. Eu recebo com alguma frequência dúvidas aqui no direct do Instagram ou até no próprio YouTube, perguntando: pô, tal corretora, tal ativo eu consigo, né? Tal ação eu consigo comprar na corretora tal, eu consigo comprar ações no mercado fracionário na corretora X. Então, sim, vou te falar agora, ó, Tesouro Direto, quando você fala de ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, todos esses títulos, papéis, ações, tudo isso elas estão disponíveis em todas as corretoras. Esses ativos eles são disponibilizados, eles estão sendo negociados na B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil. As corretoras elas funcionam como uma intermediária para conseguir conectar o investidor na B3, que é de fato quem faz ali toda aquela negociação, toda a parte burocrática. Então, as corretoras, elas acessam a B3 e elas oferecem os mesmos ativos. Não tem como você entrar numa corretora e falar, na corretora tal eu consigo comprar ações, sei lá, da Petrobras, e na outra corretora eu não consigo comprar ações da Petrobras. Isso não acontece. Estão disponíveis em todas as corretoras, tá? Então, não se preocupa. Se você não encontrou, é porque você deve estar procurando errado o nome do ativo, o nome da ação. Olha de novo que você vai conseguir encontrar. Além disso, agora, existem, claro, alguns tipos de investimento que não vão estar disponíveis. Quais são? Normalmente, são aqueles investimentos tipo renda fixa. Não são todos os bancos emissores que têm parceria com todas as corretoras. Então, pode ser que determinado investimento em renda fixa esteja disponível na XP, por exemplo, que não está disponível na, sei lá, no Invest. Pode acontecer, tá? Então, normalmente, renda fixa você pode ter um ou outro título que você não vai ter disponível em todas as corretoras, ainda que a maioria esteja. Você também não tem necessariamente todos os fundos de previdência dispostos em todas as corretoras ou fundos de investimento, aqueles fundos que você tem um gestor que faz a gestão, né? Você compra cotas daquele fundo e aí o gestor aplica uma determinada estratégia que está definida ali para aquele mandato daquele fundo, para aquela regra daquele fundo. Então, sim, você, né, de alguma maneira não necessariamente vai encontrar todos os fundos de investimentos abertos em todas as corretoras. Alguns pode ser que não estejam em determinadas corretoras. Normalmente as maiores corretoras, XP, BTG, sei lá, Banco Inter, normalmente essas corretoras elas têm a maior parte do portfólio desses fundos, beleza? Agora, ações, ETFs, BDRs, títulos de tesouro direto, tudo isso, isso sim está disponível em todas as corretoras. Você não precisa se preocupar ou se cadastrar em uma achando que você não vai conseguir comprar tesouro direto, por exemplo. Tá bom? Você consegue sim. Agora, tem outra dúvida que essa daí talvez seja uma que você está pensando aí, beleza? Mas antes disso, se você estiver gostando aqui, não esquece de deixar um coraçãozinho, só para eu saber que eu estou conseguindo te ajudar com esse conteúdo sobre primeiros passos do investidor, como é que a gente começa a escolher a corretora que melhor nos atende. Então, voltando aqui à dúvida que eu tenho certeza que deve ser de parte de vocês, a pergunta é a seguinte: e aí, se a corretora quebrar, o que que acontece com os meus investimentos? Essa é uma dúvida bem frequente, é uma dúvida que quando eu comecei a investir eu também tinha, né, afinal de contas, pô, imagina, você tem lá suas ações, seus fundos imobiliários, seus fundos de investimento, e a corretora pega e quebra. Cara, será que você vai perder esses investimentos? Então, a resposta é muito simples, não, em hipótese nenhuma. Porque a corretora, ela é a corretora ela é uma intermediária. O investimento, ele é seu. Quando você compra uma ação, essa ação, ela pertence ao seu CPF. Ela não pertence ao CNPJ da corretora. Então, se a corretora, que é uma intermediária, eventualmente vier a quebrar, que é bem raro de acontecer, tá? Mas se eventualmente ela vier a quebrar, você, na verdade, vai perder o intermediário, mas os ativos não, os ativos são seus. Nesse caso, você só precisa se cadastrar numa nova corretora e solicitar a B3 e solicitar ao banco escrituário que transfira o intermediário daquela corretora que quebrou para sua nova corretora que você escolheu. Simples assim. Você não perde os ativos em hipótese nenhuma.
tá bom? Então fica tranquilo. Isso vale para qualquer tipo de investimento. Se você investe em um determinado fundo de investimento, cara, o seu dinheiro está no CNPJ do fundo. Não tem nada a ver, a corretora ela é uma intermediária. Pensa assim, se você tem um imóvel para vender e você anuncia numa imobiliária, se essa imobiliária quebrar, você não vai perder seu imóvel, o imóvel continua sendo seu. Você só não vai mais ter aquele intermediário, você não vai ter mais aquela imobiliária que vai negociar com você, que vai conseguir vender eventualmente seu imóvel. Mas é só você pegar e, né, fazer o seu cadastro e colocar o seu imóvel para vender numa nova imobiliária e segue a vida. O imóvel continua sendo seu. Beleza? A mesma coisa vale então para os investimentos aqui em renda variável, a mesma coisa vale para todos esses ativos. Os ativos são seus, galera, fica tranquila. Agora, tem uma grana que essa você não vai ficar tranquilo. Tem uma grana sim, que se a corretora quebrar, você pode ter problemas, que é a grana que fica na conta corrente da corretora. Então, pô, eventualmente, né, como é que funciona? Você tem a sua conta do seu banco normalmente, vamos dizer, sei lá, vou chutar qualquer banco, tá? Vou falar tipo o meu, Banco Itaú. Eu tenho minha conta corrente no Banco Itaú. Quando eu faço compra numa corretora, invisto em uma ação, por exemplo, eu preciso transferir meu dinheiro da minha conta no Itaú para a corretora que eu uso. E aí, esse dinheiro, ele chega numa conta corrente que está no meu nome na corretora, para eu conseguir de fato pagar aquela compra que eu fiz. Se por algum motivo eu tenho dinheiro nessa conta corrente lá na corretora e a corretora vier a quebrar, aquele dinheiro, putz, aquele dinheiro está em risco, porque aquele dinheiro está em posse da corretora. Ainda que seja uma conta no seu nome, cara, quem está fazendo a gestão, quem está guardando aquele dinheiro é a corretora. Se a corretora quebrar, olha, com certeza você vai poder entrar na justiça, você vai conseguir tentar reaver esse dinheiro, mas vai te dar uma dor de cabeça maior, né? Então, diferentemente do ativo que está no seu nome, né, e a corretora ela é uma intermediária, se o dinheiro que você tiver na conta corrente da corretora, ainda que ela seja uma intermediária, o dinheiro está com ela. Vamos imaginar, voltar de novo aqui no exemplo do imóvel, tá? Você tem o seu imóvel anunciado numa imobiliária. Vamos imaginar que você deixou lá um cheque, né, quem que usa cheque hoje em dia? Sei lá, vamos imaginar que você deixou R$ 1.000 de alguma garantia qualquer ali para pagar alguma coisa. Se a imobiliária falir, cara, os R$ 1.000 está com a imobiliária, você vai ter que ir lá bater na porta do dono da imobiliária e falar: "Amigão, me devolve os meus R$ 1.000 aí". A história é outra, né. Então, o dinheiro na conta corrente da sua corretora é um dinheiro que sim, se a corretora vier até algum problema, né, de falência, por exemplo, você vai ter problema. Mas, cara, ó, 2 dicas aqui importantes, tá. Primeiro, na verdade uma dica e uma constatação. Primeiro, né, sobre corretoras falir. É muito difícil isso acontecer, ainda mais essas corretoras grandes aí, que são as principais que a gente usa. Isso é raríssimo de acontecer. E outra, não deixa dinheiro na conta corrente da corretora, né. Você está perdendo grana. O dinheiro na conta corrente da corretora não rende nada. Não está sendo reajustado pelo CDI, não rende 100% CDI, 80% CDI, não rende igual a poupança, não rende nada. Então você está perdendo dinheiro, não faça isso. Beleza? Dinheiro na conta corrente da corretora, não deixe lá. Deixa no banco e deixe seus ativos. Você só deixa dinheiro na conta corrente da corretora quando você estiver executando alguma compra, quando você fez alguma venda, esse dinheiro caiu e você vai fazer alguma nova compra, algum novo investimento. Aí ok, tá bom? Outro ponto importante sobre dinheiro em corretora, que eu também recebo de dúvida, que é o seguinte: Lucas, e se eu ficar negativo na minha conta corrente da corretora? O que acontece? Ah, eu vi o Renato aqui falando sobre a opinião da Genial Investimentos. Renato, no final da live aqui eu vou comentar sobre algumas corretoras e aí eu vou falar da Genial também, beleza? Então, vamos lá. Se você eventualmente ficar negativo na conta corrente da corretora, o que acontece? Olha, a corretora, ela também, na verdade, funciona como se fosse uma instituição financeira. E cá entre nós aqui, instituição financeira dificilmente perde dinheiro, né? Então, se você ficar negativo, quer dizer que a sua corretora, na verdade, está te financiando de alguma maneira. Você fez alguma operação lá na B3 e você não tinha dinheiro suficiente para pagar essa operação, mas essa operação ela foi executada na B3. A corretora, então, ela meio que fez ela garantiu essa operação. E você está com a conta no negativo, mas a corretora, na verdade, ela está te bancando. E você sabe o que acontece quando um banco está te bancando. Normalmente você vai pagar juros, você vai pagar multa, você vai pagar um monte de taxa, né?
Então, não vacila, na corretora funciona da mesma forma. Se você ficar negativo na corretora, você terá sim que pagar a multa, você vai ter que pagar juros, e aí, obviamente, vai depender de cada corretora, vai ter uma forma de cobrar, depende também o quão negativo, qual foi o valor negativo que você ficou, mas a corretora ela vai provavelmente suspender a sua conta, você não vai mais conseguir fazer nenhuma operação, porque você já está no vermelho, e ela vai começar a te cobrar uma multa e vai começar a te cobrar juros, e você vai ficar dando mais dinheiro do que você precisa de forma desnecessária para a corretora. Então não entre no negativo. Em alguns casos, putz, pode ser até que a corretora liquide algum ativo seu para cobrir a dívida. Então vamos imaginar que você tem lá R$ 10.000 de ações da Vale investido. Se você ficar muito negativo, a corretora pode, ela tem o direito sim, de pegar essas suas ações e vender essas suas ações para conseguir cobrir o débito que você está com ela. E aí você simplesmente vai perder o ativo. Então, fica ligado, não deixa ficar no negativo na conta corrente da corretora. Por favor, não faz esse vacilo, porque essa é fácil de controlar. E por que eu estou te falando que ela é fácil? Quando você compra e vende uma ação ou um fundo imobiliário, um ETF, uma BDR, esses ativos demoram 2 dias úteis para serem, de fato, descontados da sua conta. Então, se, por exemplo, eu comprei uma ação hoje no dia 3 de agosto, por exemplo, numa quarta-feira, só vai ser descontado lá na sexta-feira esse valor. Então eu tenho tempo hábil para eventualmente conseguir fazer uma transferência e cobrir ali, né, colocar o dinheiro da minha conta corrente do meu banco na corretora, dinheiro suficiente para conseguir cobrir o valor que eu fiz, aquela compra que eu fiz, que eu operei, tá bom? Então, cara, você tem tempo mais do que suficiente para se planejar. Você já deveria ter feito isso antes, mas ainda que você tenha feito a compra sem ter o dinheiro na corretora ainda, você tem tempo suficiente para transferir o dinheiro, né, que seja suficiente para você conseguir cobrir e honrar com a operação que você fez, tá bom? Então, cara, não fica no negativo, tá fácil essa de controlar. Além disso, mais uma pergunta aqui que eu recebo pra caramba. É o seguinte: Lucas, eu consigo transferir os meus ativos de uma corretora para outra? Porque isso acontece, tá? Sei lá, vamos dizer que hoje você abriu uma conta numa corretora X e aí daqui 1, 2, 5 anos você descobriu uma outra corretora que está te oferecendo um serviço super bacana para os clientes, que está super bem avaliada, e aí você decide operar nessa outra corretora. Isso acontece, né? Pode acontecer e tá tudo bem com isso. Como é que se faz? Eu consigo transferir os meus ativos ou eu preciso vender e comprar na outra corretora? Tá. Antes de eu te dar essa resposta direta, eu vou voltar aqui no paralelo que eu estava fazendo sobre a imobiliária vendendo o seu imóvel. Vamos pensar assim, ó. Se você tem um imóvel anunciado numa imobiliária, e se você quiser anunciar em outra, você precisa vender o seu imóvel naquela imobiliária que você anunciou originalmente e recomprar na outra imobiliária que você quer anunciar o imóvel? Não, né? Não faz sentido nenhum fazer isso. Não preciso vender o meu imóvel e recomprar se eu quiser trocar de imobiliária. Eu posso simplesmente ir lá e cadastrar na outra imobiliária e pedir para descadastrar na imobiliária que original. Na bolsa de valores, com as corretoras, a dinâmica é a mesma. Se você tem seus ativos investidos em uma corretora e você quer trocar, você pode pedir, solicitar que esses ativos sejam transferidos para a corretora que você escolheu a partir de agora. Você não precisa vender e comprar, não faça isso, senão eventualmente você vai pagar alguma taxa, vai ter que talvez pagar imposto se você tiver lucro, fora que você vai ter que ficar transferindo dinheiro de um lado para o outro. Cara, não, não faz isso. Você pode, através de um formulário, um documento que chama Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários, carinhosamente também chamado de STVM. Esse é um documento, ele é um formulário que você consegue, entrando em contato com a corretora que você fez o cadastro e quer usar a partir de agora, você consegue solicitar esse formulário, você preenche esse formulário falando qual é o ativo que você tem, né, o código, a quantidade desse ativo. Depois você manda esse formulário para sua corretora original, falando, olha, eu quero transferir para a minha corretora tal, e eles vão executar, vai demorar um par de dias úteis ali, eles executam essa transferência. É um formulário simples, não é difícil de preencher, só precisa ter a atenção, né, para você colocar o número certo de ações, o código, o ticker certo, e aí ele é feito, não tem custo nenhum, tá bom? Então, sim, você consegue transferir através desse documento chamado Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários. Beleza? Anotou aí se você quiser trocar de corretora? E agora, o que eu quis fazer, tá? Essa daqui acho que foi uma
excelente, né, um contexto aqui para conseguir entender as principais dúvidas que acabam vindo nos pequenos investidores, mas agora eu separei aqui algumas corretoras de forma bem breve, que são as corretoras talvez as maiores, as mais conhecidas e algumas delas inclusive eu já testei, só para comentar com você um pouquinho da percepção que eu tenho delas ou um pouco sobre a taxa, tá? Então, primeiro, fundos imobiliários e tesouro direto. Eu não vou falar aqui, ó, de fundos de investimento, de renda fixa, porque isso, como eu comentei no começo, né, do vídeo, dependendo da corretora, ela pode oferecer mais ou menos opções, tá? Mas quando a gente fala daquilo que é incomum, né, aquilo que está comum a todas as corretoras, aí a gente fala de ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, tesouro direto, tudo isso está disponível em todas. Falando sobre fundos imobiliários e tesouro direto, cara, todas as corretoras que eu conheço, as que eu conheço aqui de verdade, e olha que eu separei pelo menos 10 para falar, elas oferecem taxas zero para você negociar tesouro direto e fundo imobiliário. O que, que isso quer dizer, tá? Se você vai comprar uma ação, né, uma ação não, um fundo imobiliário, você não vai pagar taxa nenhuma. Ótimo, né, não tem por que ficar dividindo seu patrimônio com corretora, ainda mais quando a gente está começando a investir. Se você está comprando o Tesouro Direto, você vai ter eventualmente alguma taxa, mas ela é uma taxa comum a todas as corretoras, que é uma taxa, na verdade, cobrada pela própria B3. Não é uma taxa da corretora. As corretoras em si hoje já oferecem serviços relacionados a Tesouro Direto com taxas zerada. Então, fundos imobiliários e tesouro direto, fica tranquilo que você não paga mais taxa em relação a isso. Se você estiver pagando, eventualmente em alguma corretora que você usa, até comenta aqui, conta para mim qual que é. Eu não conheço, eu não me lembro recentemente ter visto nenhuma corretora que esteja cobrando essas taxas, mas se você tiver em alguma cobrando, avisa a galera para a galera fugir dessa corretora. E em seguida você foge também, tá? Porque, cara, a maioria delas já não te cobra nada. Agora, quando a gente fala sobre ações, especificamente, aí já muda um pouco a figura. A maioria das corretoras, elas têm zerado a taxa também, tá? Então, por exemplo, você tem a grande talvez pioneira, né, dessa taxa zero foi a Clear. Clear Corretora, eu já vi a galera falando aqui que usa a Clear, até recomenda, né? Comentou que usa e gosta. Então, a Clear, se eu não me engano, foi a corretora aí pioneira em zerar as taxas. E aí o mercado ao longo do tempo foi ficando mais competitivo, mais concorrido e nada como uma boa concorrência para fazer com que as taxas fossem caindo, caindo, caindo e agora grande parte das corretoras já zeraram as taxas também para investimento em ações, tá? Então, as corretoras aqui que eu separei que não cobram taxas. A Clear, que foi a grande pioneira, a gente tem a Rico, Banco Inter, Nuinvest, Toro Investimento, Genial, Orama, cara, 7 corretoras aqui que eu lembro e que eu já de alguma maneira tive contato, que estão com taxas zeradas para ações, além das taxas zeradas também para Tesouro Direto e fundos imobiliários. Então, maravilha, né? E olha, essas corretoras aqui têm oferecido serviços bem bons para o cliente, então não deixa nada a desejar. Agora, tem ainda, pelo menos eu separei aqui 3 corretoras que eu conheço que cobram alguma taxa dos investidores para investir em ações. São elas Modal Mais, BTG e XP. Dessas 3, a Modal Mais é a que tem a taxa mais baixa, acho que não chega a R$ 2, acho que está na casa de 1,90, tá? Para ações. A XP está com uma taxa intermediária ali, a BTG, desculpa, com uma taxa intermediária, e já a XP cobra a taxa mais alta, que hoje está na casa de R$ 4,90, tanto para ações em lote quanto ações no mercado fracionário. Eu ouvi relatos de alguns investidores aqui que para essas corretoras que cobram taxa, dependendo do valor que você tem investido, né, você pode entrar em contato com a corretora ou através do assessor ali que está disponível e tentar negociar essa taxa. Tentar conseguir uma taxa mais barata ou ainda até zerar essa taxa, tá? Agora, as outras corretoras, Clear, Rico, Banco Inter, Nuinvest, Toro Investimento, Genial, Orama, essas você nem precisa negociar com nada, as taxas já são zeradas também para ações, tá bom? Ufa, falamos de bastante corretora até aqui, né? Beleza. Eu, particularmente, vou contar um pouquinho de qual eu uso. Galera aí, quem também quiser comentar e compartilhar com os outros investidores qual corretora você usa e mandar se você gosta ou não. Eu, particularmente, uso bastante a Rico, é a principal corretora que eu uso. Já usei a Clear há alguns anos atrás, não uso mais. Eu acho que a Rico tem uma plataforma mais bacana ali para o usuário, ela é um pouquinho mais arrumadinha, então eu gosto bastante.
E a Rico, ela parece, na época que eu usava a Clear, né, entre comparando Rico e Clear, parecia que a Rico tinha um pouco mais de estabilidade, do que a Clear. Mas, de novo, né, faz alguns anos que eu não uso mais a Clear. Eu já li relatos aí também da galera comentando para mim que parece que a Clear melhorou bastante a questão da estabilidade da plataforma. Então, também pode ser uma opção interessante. Particularmente, eu uso bastante a XP, a Rico e uso um pouquinho a XP. A XP, como ela cobra taxa e tal, eu acabo usando um pouco para fundos imobiliários e também para ver o que, que tem de opção de investimento em outros tipos de investimento, né? Renda fixa, previdência e tal, que eu gosto de acompanhar o que está rolando no mercado. Mas para ações mesmo, eu uso a Rico e me atende muito bem, tá bom? É, a Clear, como eu comentei, galera, acho que ela melhorou bastante também a questão da estabilidade. Eu lembro que na Clear, em alguns eventos meio catastróficos, tipo greve dos caminhoneiros, Joesley Day, que foi quando saiu aquele áudio, né, do Joesley com o Michel Temer lá na garagem do palácio, aquela coisa toda meio, né, esquisita. Todos esses dias meio críticos, né, quando deu pico do Covid, lockdown, sabe aqueles dias estranhos? Então, aqueles dias em que tem muito pânico no mercado, eu lembro que a Clear dava uma instabilidade maior do que as outras. Mas, como faz algum tempo que eu não uso, pode ser que isso já tenha melhorado, tá bom? Minhas dicas finais aqui para você. Presta atenção se você chegou agora na live, antes de você voltar e assistir ela desde o começo, presta atenção nessas dicas finais aqui para você não perder, que é a seguinte: que corretora que eu deveria usar? Qual é a melhor corretora? Primeiro, corretora sem taxa. Por que eu estou te falando isso? Não fica gastando dinheiro, não corrói, não consome o seu patrimônio, ainda mais quando a gente está começando a investir, que normalmente os nossos aportes não são tão grandes e o nosso patrimônio ainda está começando a ser construído, não fica consumindo isso com taxa. Tem um monte de corretora, já falei várias aqui, excelentes, que prestam um serviço muito bom para os clientes e que não te cobram absolutamente nada. Então não fica aí gastando dinheiro com taxa, beleza? Se você tiver uma corretora com taxa, liga aí para a corretora, tenta negociar. Se ela não conseguir negociar, vai para uma corretora sem taxa, que não precisa ficar gastando com isso. Segundo ponto, você não precisa ter conta só em uma corretora, pode ter conta em mais de uma corretora, não tem problema nenhum. Eu até sugiro que você faça isso. Primeiro, para você conseguir testar qual delas que está te oferecendo um serviço mais bacana, né? Não tem problema nenhum, concorrência faz muito bem para todo mundo. E segundo, porque você também pode, em algum momento, ter algum produto, não estou falando de produto tesouro direto, nem ações, nem fundos imobiliários. Estou falando de produto, fundos de investimento, previdência, alguma coisa em renda fixa. Você pode ter algum produto que está disponível em uma e não está disponível na outra, tá? Então é legal você ter conta em mais de uma corretora, 2 até 3 corretoras. Acho super saudável, super fácil de você gerenciar, dá para decorar a senha, né? Até 3 corretoras acho que dá para decorar a senha. Então, usa 2, 3 no máximo. Se você quiser usar mais do que isso, pô, até você pode usar, mas eu acho que quando você for declarar seu imposto de renda, você vai lembrar de mim. Você vai ter que puxar extrato de várias corretoras, cada uma tem um CNPJ, cada uma vai ter um pedaço dos seus investimentos, é um saco, demora muito mais, tá? Então, 2 ou 3 no máximo tá de ótimo tamanho. E aí, 2 coisas que eu separei aqui para você que você não deve fazer em hipótese nenhuma. Primeiro, não fica negativado, não deixa a sua conta corrente da corretora entrar no negativo. Não deixa entrar no negativo, pelo amor de Deus. Senão você vai pagar taxa, você vai pagar juros, você vai pagar multa, você vai pagar um monte de coisa. E a gente não quer ficar pagando multa por desorganização, né? Então, não fica no negativo na corretora de jeito nenhum. Em alguns casos, a corretora, dependendo do negativo, ela pode até liquidar os seus ativos. Sabe o que isso quer dizer? Ela pode vender os seus ativos para cobrir essa dívida, esse negativo que está lá. Não faça isso, tá? Então, não fique no negativo de jeito nenhum. E a segunda dica de ouro aqui que você não deve fazer é ficar deixando dinheiro parado na corretora, né? Pô, que nem eu te falei, se a corretora eventualmente vier a quebrar, o que é raro, né, de acontecer, mas se vier a acontecer, os seus ativos estão seguros. Agora, o dinheiro que está na conta corrente da corretora, esse você eventualmente vai ter que brigar para conseguir de volta. Então, não deixa dinheiro parado na conta corrente da corretora, porque você está expondo essa grana de forma desnecessária a algum risco, que ainda que seja pequeno, é um risco, tá bom? E também, na conta corrente da corretora, você não está rendendo nada o seu dinheiro, né? É melhor deixar na poupança. Mesmo a poupança sendo uma grande porcaria de investimento, ela ainda é melhor do que deixar numa conta que não rende nada.
Então, deixa a sua grana rendendo em alguma coisa ali muito melhor do que em algo que não rende nada, do que na conta da corretora, e você só transfere o dinheiro para a corretora quando você for fazer de fato alguma compra, quando você precisar daquele dinheiro para fazer um investimento. Beleza? Galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora não tem mais desculpa para começar, hein? Você já está aí com todas as ferramentas, você já sabe como escolher a melhor corretora. Agora eu tenho certeza que você está pronto para começar a sua jornada para chegar nos R$ 1.000 pingando na sua conta aí todos os meses, mesmo que você esteja começando agora no absoluto zero, tá bom? Por hoje é só. Bom descanso. Essa semana tem mais ainda, hein? Fica ligado. Um abraço.